Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Radar de Mercado. Hoje vamos estar começando mais um dia de. Começando mais um dia, não, né? Finalizando mais um dia, né? E vamos dar uma olhada no mercado, né? Tanto internacional quanto nacional. Eu de olhei algumas coisas aqui no internacional, acabou que o mercado não quis fazer. Nasdaq, né? Não quis fazer o choque lá direito. E também a gente estava de olho ali numa possível acumulação, se ele quisesse gerar uma compra, né? Ou ele vem e daria uma distribuída, né? Porém, não quis fazer nada, né? Só derreteu linha reta. Então, assim, a gente tem uns fundos aqui de liquidez, né? Que ele veio capturar, ó. Capturou a liquidez desse fundo. Só desse fundo que ele não capturou, né? E já deu uma voltada. Assim, pode vir querer vir aqui, ó, também, ó. Tá vendo? Daí ele captura essa liquidez desse topo, entendeu? É um topo que tá com um certo grau de expressividade, né? Então, se ele quiser ir lá, pessoal, fica legal pra pegar uma venda nele. Ele vem aqui, ó, faz o choque aqui. Fica muito bom, tá? Muito bom. Uma outra coisa legal aqui, se ele quiser vir nivelando os topos, faz o choque lá, fica bom também, tá? Um dos dois aqui ficam legais aqui em cima desse topo de liquidez, principalmente, né? Uma liquidez muito boa que tá aqui, uma tendência de baixa. Movimento bem bacana, né? Agora, a gente tem esse fundo, né? De liquidez que ele respeitou ali, tá meio brigando, né? Então, se ele quiser vir lá capturar essa liquidez do fundo, e que, ó, ele vem caindo e vem lá e nivela os fundos. Fica legal também, ó. Ele faz a estrutura de acumulação embaixo aqui, ó, desse fundo. Aí dá compra lá, a gente segue comprado e fica bonito. Vamos ver o que que ele vai querer fazer. Por enquanto eu tô de olho nisso, né? Depois a gente amanhã cedo passa alguma coisa a mais, se ele der uma mudada. Mas esse topo e esse fundo aqui de liquidez. É mais isso mesmo, ele tá dentro desse range, né? Pode até querer vir buscar esse fundo aqui também, ó. Naturalmente pode querer entrar compras aqui também. Só que o problema é que ele tá. Esse fundo é muito contra ali o movimento de baixa, né? Então ficaria legal se ele viesse aqui e fizesse uma estrutura, né? Vai lá, faz o movimento. Ficaria legal, porque ele tá abaixo de um fundo de liquidez, tá tentando fazer essa dinâmica aqui, entende? É um fundo bom, tá? Então, beleza, mas isso aí. Vamos pro Gold aqui. Então, o Gold a gente estava esperando ele capturar a liquidez aqui, né? A gente tinha mapeado isso no radar. Ele até capturou, fez um choquezão grandão. E esses choques grandes assim, galera, ó. O tamanho desse choque. Às vezes ele pode querer ficar lateral. Ele pode querer ficar trabalhando aqui. Gente, vamos ver o que que ele vai querer fazer. Mas se ele quiser ficar lateral aqui, galera. Se ele nivelar os topos nessa lateralidade, fica bom pra gente pegar uma venda. Vai lá, nivela certinho, tá vendo? Vendo aqui, ó, como tá bem nivelado. Aí ele faz o choque lá, que é a captura de liquidez. E daria a venda, né? Ficaria bacana. A gente seguir nesse movimento de baixa, nesse flow de baixa. Tá vendo que aqui ele capturou liquidez, pagou uma venda. Aqui ele deixou um, dois, três, capturou a liquidez lá. Ainda não fez choque, né? Mas pode querer pagar uma venda aí também. Vamos nessa.
Não é mais isso que eu tô de olho aqui. O que a gente teria de compras. Compra seria legal se ele quebrasse esse topo aqui de cima já, né? Apesar que aqui tem liquidez aqui também, ó, em cima desse topo. Em cima desses dois topos, né, galera? Tem liquidez ali, ó. Em cima desse. Em cima desse aqui. Tem liquidez em cima dos dois. Tá? Porque são dois de tendência de baixa. Apesar que esse aqui é mais difícil dele furar. Entende? Esse topo aqui é mais difícil dele quebrar, mas ele pode tentar. Por quê? Porque ele já fez uma captura, né? Já fez a captura dessa liquidez aqui. Então esse topo é um pouco mais difícil que esse. Esse aqui é mais fácil, né? Porque ele tá mais embaixo. Ele tá fazendo só um, dois, três de baixa. Naturalmente o preço consegue. Mas se ele quiser ir embora daqui, ele teria que fazer aqui uma dinâmica de alta, né? Então ele vem, ele não reage muito bem a essa liquidez, sobe. Naturalmente ele vai deixar um fundo aqui, entendeu? Deixar esse fundo aqui. Aí ele volta para capturar a liquidez e faz um choque, por exemplo. Daí a gente segue comprado. Essa seria a opção. Ainda mais se ele quiser quebrar esse topo aqui, fica até melhor, né? Ele vem, quebra o topo, depois ele volta para testar e fazer o choque lá embaixo, entende? Ele faz embaixo aqui de um fundo que ele formaria, né? Nessa reação. Ficaria bacana, tá? E, ou ele faz aquilo lá também, né? Ele vem, sobe reto aqui, quebra tudo. Ou ele fica um tempo lateral aqui, sobe reto, quebra tudo, volta. E aqui faz uma estrutura lateral. Entende? Eu faria mais ou menos isso aqui, né? Ele quebra lá o topo também. Aí aqui vira uma estrutura meio. Aqui ele tenta dar uma lateralizada, aí dá a continuidade, né? Ele volta para testar e faz a confirmação, que seria justamente a criação da liquidez e tudo mais. Vamos que vamos. Mas isso que eu tô de olho no Gold, tá? Vamos olhar o euro então. Pessoal, então o euro foi lá capturar a liquidez do fundo, ó. A gente tinha um cenário aqui. Captura, ó. Esse cenário aqui. Ele fez a captura, era 3 horas da manhã. Ele fez o choque lá exatamente como tá aqui, né? Mesmo desenho, só que foi um pouquinho mais em cima, né? Mas tá lá, ele fez o choque, quebrou esse topo aqui nessa puxada de alta, voltou pra corrigir e pagou uma compra, ó. Só que aquilo que eu falei, foi 3 horas da manhã, né? Mas pagou bem, ó. Pagou 4 para 1, inclusive, a compra, ó. Embaixo desses fundos de liquidez, tá vendo? Olha lá que compra bonita, né? Fundos ali, ó. A gente tinha liquidez, formação de liquidez do fundo, que nem a gente tinha lido. Ele fez o choque lá. E pagou. Agora é aquilo, ele tá nessa dinâmica de baixa, entende? Tá meio esquisito isso aqui. Parece que ele tá fazendo isso aqui, ó. Tá deixando os topos cada vez menores. E tá tentando cair, né? Então, assim, se ele vir capturar a liquidez desse topo aqui, é uma opção. É uma opção. Aqui tem liquidez. Se ele quiser ir lá, quiser fazer um choque, fica bom, tá? Vai estar capturando, apesar que, né, que nem eu falei, topos que já capturaram liquidez é topo mais forte para ser capturado, né? É um topo mais forte, porém ele pode querer ir lá, tá? Agora ele tá nivelando esses topos aqui também, tá, galera? Pode ser uma distribuição aqui. Então se ele quiser ficar trabalhando aqui, ó, ou ele já vem capturar liquidez direto, né? Já pode querer dar venda, tá? Porque a gente tem topos nivelados, uma espécie de estrutura de distribuição, tá? Também. Agora, para compra, ele teria que vir aqui embaixo desse fundo aqui. Ele vai lá, ó. E o ideal seria ele fazer aqui uma estrutura, né? Acumulativa e tudo mais.
Ele pode querer fazer um choque também, né? O ideal seria ele fazer uma estrutura acumulativa aqui e tudo mais, né? Nivelando os fundos. Daí ele dá compra. Aí a gente consegue comprado nele. Seria uma opção bem bacana. Ou ele faz o choque, mas é o choque mais arriscado, né, galera? O ideal seria ele fazer essa estrutura mesmo. Tá? Mas o choque é uma opção também. A gente já tinha passado antes, né? Só que também é uma opção, apesar de ser um pouco mais arriscado. Tá bem bacana aqui. Vou deixar as duas mapeadas. Beleza. No Bitcoin aqui. Bitcoin hoje ficou bem travadão, né, galera? Bitcoin bem travado. Ele pode vir querer buscar a liquidez desse fundo, né? Onde a gente tava de olho. Ó. Bitcoin, galera. Bitcoin não mudou nada do que a gente já tinha passado, tá? Não mudou nada. A mesma coisa. Não tem muito o que acrescentar nesse Bitcoin, tá? Ele mudou nada desde ontem. Nada, nada, nada. Então, assim, ou ele vai lá, faz a estrutura lateral aqui em cima, tá? Pra quem não viu ontem, a gente tinha esse topo aqui de liquidez. Vai lá, captura a liquidez, faz essa estrutura de distribuição e paga a venda. Seria uma opção, tá? Ou ele faz o choque, porque é uma liquidez já bem boa, entende? Então, ou ele já faz o choque direto e já paga, tá? Agora, ele tem duas opções aqui de compras. Vou só ajustar aqui. E o time frame para ficar mais fácil para ajustar. Ó. E... Então, abaixo desse fundo aqui, galera, no gráfico de uma hora, quem quiser ver tá aqui em cima, ó. Põe o gráfico e o tempo gráfico, tá? Aqui embaixo a gente tem esse fundo de liquidez, tá vendo? Um fundo de uma dinâmica de alta bem bacana, né? Fundo bem gigantesco no gráfico. Então, assim, ele pode querer fazer a estrutura acumulativa ali embaixo, fica bom. Pra mim fica melhor com a estrutura. Aqui nesse caso do Bitcoin fica melhor a estrutura, tá? Ou ele faz o choque. Só que o choque é mais arriscado, porque esse, esse fundo ele tá muito gigantesco no gráfico, sabe? Mas seria uma opção. Apesar que, como eu falei, tá gigantesco no gráfico. O ideal seria ele fazer uma estrutura de acumulação, entende? Querer inverter a mão. Porque assim, qual que é o negócio do choque, né? O preço tá subindo. De repente o preço vai ser aqui, ó. Pá. Beleza, fez o choque e começa a tendência de baixa. Isso aqui, numa virada no movimento, ok. Mas quando a gente tem, por exemplo, aquele fundão gigantesco e o preço já tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Aí ele mete um choque aqui, cara. É muito chance dele falhar esse choque e continuar caindo. Porque quando é muito grande assim, nesse caso aqui, por exemplo, que é um movimento gigantesco do gráfico, ele já tem uma tendência aqui, entendeu? O choque é a nascente de uma tendência. Quando a gente já tem uma tendência muito grande aqui de baixa, fica muito arriscado. Apesar da tendência de alta aqui ser mais forte, né? Ser uma tendência maior, ser de um tempo gráfico, ser uma tendência primária, né? Mesmo assim é arriscado. Você pode, de fato, ter começado já uma tendência de baixa e o preço só dá continuidade e ir embora, entendeu? Por isso que é melhor quando ele faz a estrutura, porque ele tá virando a mão para daí começar a subir, entendeu? Ele começa a fazer essa virada. Por isso que é melhor a estrutura de acumulação aqui. Mas ele pode, por exemplo, fazer um fundo arredondado. E lá no bico do fundo arredondado ele faz um choquezinho também. A gente pode fazer. Aí ele vem caindo assim, ó. Aí naturalmente ele vem arredondando o fundo. Quando de repente ele fez o choque.
e paga a compra. Ou ele faz aqui uma perca de velocidade direita, que é mais conhecido como cunha, né? Ele faz o choque aqui, ó. Paga a compra também. Entendeu? Então a gente tem esses desenhos que complementam o choque, né? Para ajudar na virada do movimento. O fundo arredondado, o, a perca de velocidade direita. Então a gente tem todos esses desenhos, né? Que ajudam na virada. Ou a estrutura de acumulação de Wyckoff, né? Ou até mesmo um processo acumulativo sem necessariamente ser aqueles de Wyckoff bonitinho, né? Ele fica aqui assim, ó, tá vendo? Aí a gente demarca aqui o fundo, o topo. A gente vê que tem uma expressão de demanda, aí ele faz o choque aqui, entende? Aí fica muito bom, entendeu? Principalmente eu gosto de estruturas assim, ó. Claro, não precisa necessariamente nivelar os topos, né? Mas ele mostra que tem pressão de demanda, tá embaixo de um fundo de liquidez. Aí ele faz o choque aqui, indica que quer subir. Então fica muito melhor, tá? Mas é isso aí. Então vamos agora para o mini dólar e o mini índice, né? O mini dólar hoje ficou bem complicado, né? A gente tinha algumas coisas mapeadas aqui para ele, ó. Ele quebra esse fundo aqui, sobe, faz uma distribuição. Caso ele não quebrou, ficou em cima ainda. A gente teria uma distribuição ali em cima também, que seria uma opção, né? Ou a gente teria, por exemplo, uma acumulação aqui embaixo, né? A gente teria uma acumulação aqui embaixo, o preço vai lá e paga a compra. No caso, ele não fez nada. Só arredondou o fundo em cima da liquidez ainda. Então, ele pode querer fazer o seguinte ainda. Ele pode cair amanhã, quebrar, capturar a liquidez desse fundo, subir mais devagar e fazer uma distribuição. Ainda tô de olho nisso, tá? E aqui a gente teria uma POC, né? A gente teria uma POC exatamente aqui, puxando aqui, né? Tem a POC lá, então uma distribuição aqui ficaria legal, tá? Como ele não capturou a liquidez do fundo, ele pode querer dar continuidade. E se ele quiser dar continuidade, ele vai indo embora, né? Sobe, faz um topo, um fundo, captura a liquidez e vai-se embora. Aí esse fundo tem que estar expressivo no gráfico. Aqui seria, por exemplo, uma xícara, né? Aí ele vem, captura a liquidez da xícara e vai embora, tá? Ou também, a gente tem aquela estrutura lateral. Ele pode fazer aquilo lá. Ele vem subindo, 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 subindo e começa a lateralizar aqui, entendeu? Vem lá, sobe, sobe, sobe e começa a lateralizar. Faz o choque lá pra gente e paga uma venda. Tem uma opção também, tá? E é mais isso também que eu tô de olho no dólar, tá? Ou a distribuição ali em cima, ou essa continuidade do movimento, né? Ou ele vem, captura a liquidez e paga a venda. Ou ele vem e captura a liquidez e dá a compra, né? No caso aqui ele teria que fazer uma estrutura, ficaria melhor, né? Fazer uma estrutura de acumulação e pagaria a compra muito bem, tá? É muito bem feito. Ou ele faz um choque mesmo, né? Embaixo de um fundo bom. Liquidez também seria uma opção. Não dá para descartar. Vamos então para o mini índice, né? Para finalizar, qualquer coisa a gente dá uma atualizada amanhã se precisar, né? E geralmente na maioria das vezes não precisa. Vou só trocar o gráfico aqui, que esse gráfico tá distorcido. Bom, no caso aqui a gente tem esse movimento aqui, esse Valley Gap, né? A gente tem um gap ali embaixo também. O preço ele acabou fazendo uns choques aqui no gráfico de uma hora. Aquilo tá movimento de indecisão, né? Subindo meio lá, aí tá subindo meio lateral.
Vendo aqui tem uma estrutura. É o seguinte, eu vou marcar essa daqui, ó. A estrutura dele, tá? Ele já tava lateral, ele subiu e ficou aqui, ó. Até deu um beijo lá na liquidez, né? Deu um beijo na liquidez, voltou com tudo e tá aqui ainda. Vou marcar essa lateralidade em geral e vou marcar essa liquidez interna aqui dele. Beleza? A gente tem liquidez interna e externa aqui. Tanto aqui quanto aqui embaixo. Tá? A gente tem esses fundos de liquidez. Seria legal se ele viesse capturar a liquidez aqui. Aqui eu não gosto muito de choque, mas é uma opção, seria uma opção se ele fizer o choque aqui, embaixo essa liquidez interna, engatar para compra, tá? Ou ele vem lá embaixo do fundo, faz um choque. É uma opção também, eu acredito que ficaria um pouco mais arriscado. Tem um gap ali próximo também, ele pode querer fechar o gap, mas seria uma opção, né? Captura a liquidez desses fundos aqui. Fica bom. Faz o choque lá e vai embora. E ficaria legal também. Se ele quiser engatar daqui mesmo, né? Vamos supor que ele fica aqui lateral, nem captura a liquidez, sobe. E faz aqui um fundão aqui, ó. Né? Testando a estrutura. Aí vem fazer o checkout. Onde sairia a compra, né? No caso. Capturando a liquidez do fundo aqui. Tá vendo? É uma opção muito boa. Ou ele sobe e faz uma microacumulação de Wyckoff aqui. E pagaria a compra também. Ficaria legal também. E dos dois ele fizer, tá bom. Tá? Ou ele faz esse, cria um fundo, captura a liquidez do fundo e vai embora. Ou ele faz o outro, né? Que ele só sobe, volta e aqui dá uma acumulada e captura a liquidez e dá compra, a gente compra no choque e vai embora. Agora, para venda, né? Para continuar caindo, o ideal seria ele cair aqui, não reagir muito bem a essas liquidez aqui desses fundos, voltar a subir, fazer uma distribuição aqui, né? Naturalmente pagaria uma venda aqui legal, tá? Pra dar continuidade no movimento. Ou ele faz o seguinte, inclusive a gente tem esse fundo de liquidez ainda, né? Tá open ali. Você pode ir lá querer buscar esses fundos. Se ele capturar a liquidez, ele sobe mais devagar e faz uma distribuição, fica legal também. Pagaria a venda, né? Ou seria o cenário de compra lá, né? Vem caindo e faria aqui. Aqui ele teria que fazer uma estrutura, né? Porque ele tá muito longe. Não precisa ficar idêntico assim, do jeito que tá do desenho, né? Ele pode fazer uma estrutura menorzinha, uma estrutura micro, entende? Fica bom de qualquer jeito. Aí que entra os cenários que nem eu falei do Bitcoin, né? Pode cair, fazer uma cunha aqui, engatar para compra, fazer o choque na ponta da cunha, ou fazer o fundo arredondado, fazer o choque aqui, né, e engatar para compra. Por aí vai. Aí vai do que o mercado fizer, né? E é mais isso aí, galera. Muito obrigado por quem deixou o like. Tamo junto. Inclusive, não se esqueçam de deixar o like. Valeu e até a próxima. Tamo junto.